vezes me dei mal. Olha, vou te falar, não, tive problema sério, quase perdi pessoas na minha família, tudo por causa da teimosia. O pastor falando uma coisa, também não é assim não, eu deixei de coisa para fazer, eu também tenho o direito de fazer minhas coisas, não. Deu ruim. Depois Deus falou, Fabiana, se conserta, toma um compromisso comigo, para com isso, vai orar mais, vai ouvir a palavra, senão vai ficar ruim de eu te ajudar. Aí eu comecei a pedir força a Deus, que não é fácil, não é fácil, você quando sai um pouquinho, não é fácil você voltar de novo. Mesmo você estando na igreja, porque você pode estar afastado de Deus dentro da igreja, não sei se você está desviado da igreja. É quando você não lê mais uma Bíblia, quando você não esquenta mais a cabeça de ouvir, ou não dá muita bola mais para o pastor está pregando. Você distrai, aleluia, eu fui para a igreja, eu já ouvi, entendeu? A pessoa não leva a sério o que Deus está falando, não ora, nunca tem tempo para Deus, aí você começa a ficar desviado dentro da igreja. Daqui a pouco o bichinho começa a vir um de mal, o outro vem uma sacolinha e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando. Isso aconteceu comigo, tá? Teve uma época aí que eu andei meio friazinha na igreja, eu já não ouvia falar do jeito que eu ouvia antes. Quando eu via minha família, um já tinha voltado de sacola, o outro estava tudo tentando voltar, tá? Os demônios que tinham saído dos meus parentes estavam querendo voltar tudo de novo. Eu falei, cara, ele não tinha que me distrair, ele já estava voltando. Entendeu? Vamos lá no livro de Mateus. Isso que a gente tem que ser vigilante. Mas o Getúlio saiu da igreja, não, o problema é dele. Não é? E a pessoa vai se perder, você vai se perder também. Mas o Getúlio quase não vai no culto, então o problema é dele também. Eu tenho que ver, eu e minha família. Lembra de Noé? Porque ninguém queria entrar na arca, Noé, vou entrar na arca, é ruim. Um dilúvio, irmão, ele preparou a arca para ele e para a família dele. A gente não somos egoístas, você tem que orar por todos, mas se um não vai, você não vai deixar de ir por causa de Bernardinho que não foi, você tem que ir. É a sua família, é a sua salvação que está em jogo. Entendeu? Funciona desse jeito. Então ele está falando aqui, vamos lá. Lá no livro de Mateus. O segredo com Jesus é você sempre colocar ele na frente, sempre obedecer, preste atenção. A igreja não é um lugar que a gente só vai e pronto, não. A igreja é um lugar que você vai. Quando eu fui no Pastor Mota, na Santa Ceia agora, né? Se você olhar lá no livro de Hebreus, está no livro de Hebreus, está no livro de 1 Pedro 2, né, Natasha? Né? Aquele que está escrito sobre o que levando ele mesmo. Se você pegar a minha Bíblia aqui, você vai ver a minha Bíblia marcada com isso aí, ó, que está na tua mão aí, ó. Tá vendo, Cida? Eu levo um desse aí na bolsa, aí eu chego lá. Mas por que você marca? Marcar, mas irmão, eu tenho que marcar aqui e marcar no meu coração. Eu não posso ir para a igreja e esquecer o que Deus falou. Não correria até. Você sufoca a palavra, você tem que botar em prática aquilo que Deus está falando. Glória a Deus, amém? Irmão, tem que pegar firme com Deus. A gente está nos últimos tempos. A nossa família precisa disso. Olha o mundo como é que está aí. Um troço de feminicídio, é violência. A pessoa vai ali, não sabe se volta. Você já viu a quantidade de estupro que está acontecendo com meninas que vai ali e volta? Você acha que quem que está guardando a sua família? A sorte? Não é a sorte, não, é Deus, irmão. Tem que se apegar muito com Deus. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, lá no Mateus 15, 10, lá no Mateus 10. Olha o que está escrito aí, ó. Mateus 10, versículo
Mateus 10, lá no versículo 40, né? Não, acho que preguei quarta-feira, né? Não foi? Foi 40, né? Lá no Mateus 10, versículo 40, olha o que está escrito aí. Vê se vocês acharam aí, 10, 40. Isso aqui, eu não sei se na sua Bíblia está em vermelho. Se não estiver em vermelho, pode estar em negrito. Pastor, o que significa isso? Isso é a palavra de Jesus. A palavra de vermelho, em vermelho, em negrito, é que significa que foi Jesus que pregou isso aqui. Então, olha o que Jesus disse aqui, ó. Não. Oi? Não entendi. Essa aqui. Vamos nessa aqui de 14, depois a gente vai lá. Olha o que ele está falando aqui, ó, no 14. E se ninguém, olha só, e se ninguém, vamos pegar do 12, que é para você entender melhor. Presta bem atenção. Essa casa aqui, ela tem dois sentidos, tá, gente? Nós somos o que, pessoal? Nós somos o templo de Deus, que Deus habita. Essa casa aqui somos nós. Às vezes tem casas que não aceitam o Evangelho. Quando Jesus usa alguém para pregar para mim, eu não aceito. Eu não recebo a palavra. Esse pastor, a mesma coisa. Você está entendendo? Eu não aceito o que Deus está falando. Então ele está dizendo aqui, ó, e quando entrardes em alguma casa, é para fazer o quê? Saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Agora preste bem atenção nisso aqui, ó. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, tem um montão de gente que está desprezando a palavra de Deus, gente. Não é todos, mas tem muita gente que está. Você entendeu? Teve uma irmã que chegou perto de mim, eu não vou citar nomes, veio reclamar e tal de outra pessoa comigo, porque errou comigo. Eu falei, irmão, preste atenção, a palavra de Deus diz que a gente deve fazer o quê? Amai a vossos inimigos. Pede força a Deus, amai a vossos inimigos, e fazer bem a quem te faz mal. Olha, a nossa luta não é carne nem sangue. Então a pessoa pecou contra você, perdoa. Rapaz, não ficou indignada comigo que eu falei isso. Eu ia falar o quê? O que eu ia falar, gente? Eu sou uma pastora, eu ia falar o quê para ela? Irmão, a senhora está certa, dá de novo um burro na cara dela. Como é que eu vou pregar um próximo desse? Eu estou ensinando errado. Olha, mas a irmã saiu daqui com uma revolta comigo. Até hoje. É uma pessoa que eu gosto muito? Sim. É uma pessoa que eu tenho enorme carinho? Sim. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho culpa dela ter ficado chateada comigo? Eu não vou trair Jesus. Por mais que eu goste dela, eu não vou trair Jesus. Não, já quer, para você não ficar chateado, então eu vou falar outra coisa. Eu não posso fazer isso, eu tenho que pregar o Evangelho. Você está entendendo? E como é que está, irmã? Nada bem. Como sempre, toda pessoa que rejeita a palavra não está bem. Outro dia desse me ligou, pastor, está acontecendo isso. Falei, poxa, irmão, eu não vou dar mais conselho, que não adianta eu falar mais. Poxa, irmão, situação, né? Eu vou estar orando. A senhora lembra, pastor? Eu falei, o quê? A senhora lembra que a senhora me avisou o que aconteceu? Aconteceu certinho, né? Falei, pois é, né? Pois é o quê, gente? Você está entendendo? Porque eu falo o quê? Ela mesmo lembrou. A senhora lembra que a senhora falou que ia acontecer isso? Eu não lembro. É certinho, né? Falei,
abençoei ela lá no que ela estava precisando, e que ela é tão orando. Você está entendendo? Gente, preste bem atenção. É como eu falei aqui, eu não ganho nada. E para prejudicar a sua vida, nem a vida de ninguém. Eu vou pregar o que está escrito na Bíblia. E aquilo que eu falo com você, o cuidado, que aquilo ali é meio perigoso, é porque eu já passei ali. Você está entendendo? E isso até amanhã ou depois, a pessoa vai até entender que isso é um gesto de carinho, que é para você não sofrer. Tem uns que estão sofrendo porque não ouviu. Se tivesse ouvido, não estava passando aquilo ali. Eu avisei, esse Deus me usou para avisar. Entendeu? Eu falei que essa pessoa, quando ela começou, estava assim, ó, uma fagulhinha, no comecinho de nada do relacionamento, eu falei com essa pessoa, se você não largar essa pessoa, enquanto você viver com ela, você vai apanhar, e não é uma maldição. Porque esse relacionamento não é de Deus, a pessoa apanha até hoje. Aí eles quando me encontram, pastor, agora é aqui, pastor, agora é aqui. E eu já falei para você, ela só vai parar de apanhar o dia que você vai acabar com o seu relacionamento. Entendeu? Vai ser aquela pessoa que jogou uma maldição. Não é isso, é que Deus já mostra se esse não é, gente. Tem mulheres aí que querem salvar a família. Ah, eu quero que meu filho se converta, minha filha se converta. Mas vira e mexe, ela está com um casinho na rua. Mesmo sabendo que isso é um pecado. Porque isso é uma fornicação. Pastor, o que é isso? Você não é casado. Você não tem seu marido. Aí você vai ali com Getúlio sair com ele. Deus me livre acontecer com você, que a gente não está falando mal, a gente está dando um exemplo. Deus me livre acontecer com você igual aconteceu com aquele pastor, você infartar lá na hora. Você infartar lá na hora, não vai dar tempo nem de você ir na igreja pedir perdão a Deus. Você vai, do jeito que você está, você vai. Porque a pessoa brinca, tem gente brincando com o pecado, gente. Pecado é coisa séria, o salário do pecado é a morte. Tem gente que está brincando mesmo de pecar. Está abusando mesmo da graça de Deus. Aí fica muito complicado. Mesmo com o pastor pregando a Bíblia embaixo do braço. Deus me livre e guarde. Eu tenho um amigo, eu tenho a Natasha, eu tenho a Yasmin, eu tenho a minha neta. Deus me livre e guarde. Ela um casinho para mim. Pelo amor de Deus, primeiro que eu me amo e eu amo a minha família. Eu morro ali naquele pecado ali, eu vou perder a salvação, não vou ver Jesus, minha família vai toda pro buraco junto comigo, porque se eu cair, é crer no Senhor Jesus Cristo. Mas se eu for derrotada também, não crer, não desviar, vai acontecer o que com a minha família? Deus me livre, tem gente que faz isso. Ah, a pastora fala isso, mas quem é ela? Eu tenho direito de ser feliz. Eu, além do mais, o Getúlio me ama. Vai, irmão. Vai que o Getúlio te ama. Depois, quando você for ver, já é tarde demais. Olha também esse negócio de feminicismo aí. Eu sei que existe mulheres, tadinha, que é inocente, é vítima mesmo. O cara tem um espírito pro maligno e faz. Mas tem umas que não é inocente, não. Porque quando começou o relacionamento, ela foi avisada. Não tem essa irmã que eu acabei de falar, eu não avisei a ela. Eu falei para ela, falei, irmã, você só ainda está vivo por causa da oração do povo. Ela trata você de sair desse relacionamento antes que ele faça uma coisa mais séria. Ela já saiu de ambulância, ela já saiu de viatura, tomara Deus que ela não saia de coisa pior de lá. Porque tem pessoas que o pastor já avisou, alguém ainda fala, até um cristão, olha, cuidado, hein, olha o que a pastora ensina lá, você está aí em casa com fulano de tal, isso aí não é de Deus, a pessoa fica insistindo. Mentira, tem pessoa que mente que é uma coisa. A Bíblia diz que o diabo é o pai, aí você infarta assim, sei lá, te dá um troço lá, você mentindo, na mentira, para onde que você vai, gente? Está entendendo? É isso, eu expliquei sábado, domingo, quarta-feira, eu expliquei quarta-feira o seguinte, tem gente que fala assim, mas ninguém é perfeito, pastor. Tem gente que dá essa desculpa, né? Mas preste bem atenção. Uma coisa é quando eu vivo na presença de Deus, eu me esforço para guardar os mandamentos de Deus, eu não tenho pecado.
costumo mentir, eu não ando por aí com casinha ali e aqui. Mas sem querer, eu pequei. Sei lá, Deus me provocar, eu fiquei um pouquinho chateada. Aí depois você, às vezes até acontece, mas depois você pensa direitinho, como é, como fazer isso, vou fazer de outro jeito e tal, errei, entendeu? Você vai lá, pede perdão a Deus. Ou você falou um negocinho que não devia, ou você julgou uma pessoa sem querer, o que você vai fazer? Você vai correr, ou você viu que pegou um pouquinho, errou um pouquinho o caminho, você vai voltar logo. Pai, o Senhor falou que se eu for fiel e confessar os meus pecados, sou fiel e justo para me perdoar e purificar de toda iniquidade. Deus vai te ajudar. Nisso, quando você se arrepende, preste atenção, quando você se arrepende e decide mudar, vê se não muda tudo. Muda tudo na tua casa, as coisas que estavam dando tudo errado, começa as coisas a dar certo, porque Deus te perdoou. Agora você tem que aproveitar a graça de Deus e pedir força para continuar assim. Entendeu? Agora, isso é uma coisa, você falhou sem querer. Agora, outra coisa é você viver em um pecado, nem que seja um. Vamos supor assim, eu, graças a Deus, eu me esforço tudo para obedecer a Deus, só que eu tenho um casinho aí por fora aí que não é de Deus. Você está vivendo no pecado, é diferente. Eu faço tudo certinho para agradar a Deus, só que eu não devolvo o dízimo do Senhor. Você está com um pecado. Eu faço tudo direitinho, mas veja, eu viro e mexo, eu minto. Eu pedi a Deus para parar, mas você não mente sem querer, não. Você mente mesmo. Você está em um pecado. É diferente que você pecou sem querer. Você está vivendo no pecado. Ou você tem alguém no seu coração que você não perdoa, que você tem mágoa daquela pessoa, então você está vivendo. Agora eu vou te explicar. O Saul, a família dele foi toda destruída, e ele também, por causa de quantos pecados? Vê se vocês se lembram. Aí de um pecado. O Sansão morreu por causa de quê? Quantos pecados Sansão tinha? Um pecado, mas ele não largava de jeito nenhum. O Judas, você ouviu falar em outro pecado do Judas? Quantos pecados ele tinha? Suicidou Saul, Judas também se suicidou, o outro lá matando, morreu, por causa de um pecado. Então, isso aí, a gente não podemos se conformar com um pecado, não. A gente tem que lutar contra aquilo ali. Você fazer o certo sem querer, você falhou, é uma coisa. Você viver naquele pecado é outra. Você tem que pedir força a Deus para abandonar aquele pecado. É igual casal, presta bem atenção, casal. Gente, casal, a Bíblia está orientando que o homem e a mulher precisam orar junto. Pastor, mas meu marido não quer orar. Então você ora pelos dois, mas você tem que vigiar. O casal tem que vigiar muito se você não quiser destruir o seu casamento e a sua família. Porque o casal, ele é uma coisa muito séria diante de Deus, você não tem ideia. E o casal, ambas as partes têm que obedecer a Deus, senão o marido não pode entrar ou por um lado ou pelo outro. Ainda é mais sério ainda, sabe o quê? Lá em casa. Lá em casa, quem tem que ter o máximo de vigilância lá sou eu. Acima de tudo sou eu. Natasha me ajuda em oração, me arme, mas eu que sou cabeça lá agora. Meu esposo faleceu, então eu tenho que ter o máximo de cuidado. Se entrar por mim, ataca eles. Você entendeu? E o casal? O casal é os dois. Você está entendendo? Porque se a Bíblia diz que os dois são uma só carne. Se o diabo atingir um, ele vai atingir os dois. Vai atingir um e atinge o outro, o problema é aquele ali. Então, o casal, os dois têm que ser muito vigilantes. Porque os dois estão na linha de frente, eles são a alicerce da família. Isso é muito sério. Você está entendendo? E o jeito que o casal se trata, tem coisas que agradam a Deus, tem coisas que não agradam a Deus, por isso que a Bíblia está cheia de coisa aqui. O homem que maltrata a mulher, que é áspero com a mulher, que trata a mulher de qualquer maneira, irmão, esse cara não agrada a Deus, isso é muito sério.
Eu já vi casos de oração, pessoas me pedindo oração, entendeu? O demônio entrar por ali de querer destruir a família. Porque um casal, você vê, ouve falar que o Adão e Eva pecou, sim ou não? Ouviram falar, Padre? Mas você ouviu falar, eles pecaram, que eles comeram o fruto. Mas você ouviu falar que eles viviam brigando? Eles viviam se arranhando com Adão. A mesma Eva colocando ele naquela situação difícil. Ele não deu uma surra na Eva, sua traidora, o que você fez comigo. Ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele saiu dali, tadinho, no pecado, na peleja, que acabou saindo do paraíso, tiveram que trabalhar duro, mas continuaram juntinhos lá. Vocês estão entendendo? Então, o casal, quanto mais ele se tratar com carinho, melhor. A mulher, Jesus já falou, a mulher ela não pode tomar o lugar do marido em casa. Quando que ela toma o lugar? Quando ela quer usar autoridade sobre o marido dela. Ela que dá as ordens, tudo tem que ser do jeito, não pode ser escrito, gente. Você conversar com a pessoa e entrar numa dúvida é uma coisa. Moça, senta aqui, eu estou pensando, a gente fazer, você falou que ia fazer desse jeito, mas o que você acha que se a gente orasse, fizesse isso? Isso é uma coisa, agora você chegar lá, não, você tirou o que o cara colocou e você que manda no marido. E Deus não aprova isso, gente. Eu sei, presta atenção, eu não estou com meu esposo agora, meu esposo faleceu, mas enquanto meu marido viveu, eu tive que botar isso em prática. Vou mostrar isso aqui para você na Bíblia. Então, vocês estão entendendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Entendeu? Então, desprezar a palavra de Deus não é pouca coisa, não. Ele tem que ser vigilante. É os filhos. Às vezes você tem lá seu jeitinho carinhoso de tratar a sua mãe, né? Você brinca, ri, isso é legal. Os filhos têm que ter comunhão. Pode ser aquela coisa íntima, parece que você está lidando com um estranho, não. Mas você também tem que vigiar. Você brincar, rir, mas obedece. Não é uma coisa que a pessoa está dizendo, pega um sapo ali para mim, daquele ali. Tá de brincadeira, né? Você não pega o sapo, você desobedeceu. Entendeu? Ou então, eu chego para Natal, pega um saco de areia daquele ali. Mas para que a senhora quer? Pega o saco. Mas eu vou pegar um saco para quê? Entendeu? Não tem lógica, né? Para que eu vou pedir ela para pegar um saco de areia para mim? Mas a palavra de Deus não fala sobre lógica, não, fala sobre obediência. Mesma coisa Deus. Quando Deus falou assim, Abraão, sai aí do meio da sua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. O Abraão ficou, mas eu vou fazer o que lá? E que terra que eu vou? E eu vou dormir onde? Por que o Senhor está mandando entrar? Deus deu Abraão e ficou assim, Abraão fez o que Deus falou e foi abençoado. Glória a Deus, gente, se a gente faz o que Deus está falando, com certeza a gente vai ser abençoado. É impossível que Deus minta, Deus não é injusto. Entendeu? Só que a gente tem que vigiar. Até dentro da nossa casa a gente tem que vigiar. Mas por quê? Porque o diabo vai tentar, se ele não conseguir fazer você pecar do lado de fora, ele vai tentar fazer você pecar dentro de casa. Fazendo alguma coisa dentro da tua casa que não está agradando a Deus. Aí eu vou mostrar para você o que acontece. Presta bem atenção. É falar mal dos outros dentro da tua casa. Às vezes você aceita isso, você fala, escuta os outros falar. Gente, isso está maldição para dentro da tua casa. Entendeu? Pessoas que vão falar mal de pastor dentro da tua casa, cuidado com isso. Presta bem atenção nessa história aqui. Lá na igreja tinha uma mulher que ela estava orando para Deus libertar o marido dela. O marido dela não conhecia, não tinha intimidade com o pastor Mota, só conhecia ele de vista. Aí o pastor orando e nada.
Aí teve um dia que a mulher chegou lá no escritório e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração pelo meu esposo. Eu falei: mas o que está acontecendo? Olha, ele fala muito mal do Senhor. Olha, ele tem uma cadeirinha que ele fica lá na varanda, ela fala, e ele senta lá na varanda, mas como ele fala mal do Senhor? Aquele pastor, que não sei o quê, que não sei o quê. O pastor falou: eu vou estar orando por ele, irmão. Triste coisa que o Senhor mexer com o filho de Deus. A pessoa não aceita isso, é perigoso, é como gente sofrendo por causa disso. Aí passou, e quando foi um dia, Deus deu uma oportunidade lá, e o pastor encontrou com ele. Gente, o pastor nunca fez nada com ele. Isso é um demônio que faz isso. Aí o pastor encontrou com ele e tal. O pastor falou assim: rapaz, pastor, tudo bem, tal. Pastor, tudo bem, meu filho, e você, tudo bem. Aí o pastor foi e falou com ele, falou assim: irmão, eu vou te fazer uma pergunta, mas você não vai me levar a mal não, essa pergunta é para te ajudar. Aí, né? Pode falar, pastor, fica à vontade. Posso mesmo? Eu já te fiz alguma coisa? Aí ele: senhor? Eu já te fiz alguma coisa, eu te ofendi alguma coisa. Não, senhor, pastor. Aí eu falei: por que você não gosta de mim se eu não te fiz nada? Eu? Não, que isso, pastor? Nada, que isso, não. Aí foi lá, tal, despediu do pastor e foi embora. Aí o pastor orando, falou assim: irmã, e aí? Seu marido está mais calmo e tal? Aí, pastor, ele continua falando mal do Senhor. Olha, eu saio até de perto para mim não pecar. Ele põe a cadeirinha dele lá na varanda. Aí ali que eu vou dar um cafezinho para ele e tal. Às vezes eu vou lá levar um café. Mas aquele pastor, que não sei o que, ele fala mal do Senhor. Toda vez que eu venho para a igreja, ele tem um problema comigo. Já vai lá para aquele pastor. Já vai para aquela igreja. Às vezes eu vou levar o dízimo, já vai lá dar o dinheiro para o pastor. Ele tem uma implicância com o Senhor para aquela igreja. Pastor, vamos orar por ele, vamos botar na mão de Deus. Aí ela disse que um dia ele sentou lá, porque era de costume ele sentar lá na varanda. Ela foi lá, deu o cafezinho e ele começou. Ele deu mais no pastor. Aí ela falou: quer saber, não dá confiança, não deixa ele aí, eu vou fazer meu serviço. Aí foi fazer o serviço dela. Aí ela olhou para ele lá, ainda bem que ele cochilou. Aí ficou, faz serviço aqui, né? Mas só que ele estava demorando muito a acordar. Aí ela disse, chegou lá e disse: acabou. Morreu falando mal com a gente. Gente, a pior coisa que tem é a pessoa quando ela não tem temor de Deus. Você entendeu? E o pastor nunca fez nada a ele. Era um demônio que jogou ele contra o pastor para destruir ele. Ela ligou para o pastor desesperado: pastor, pelo amor de Deus, meu marido está morto. Aí foi lá, fez o procedimento, o pastor ainda ajudou ela ainda, pegou o carro para ajudar ela. Mas, poxa, irmão, despesa aí, a gente estava orando por ele. A mulher, ela está bem e está até hoje com Jesus, porque o problema não era ela, o marido dela. A salvação é individual, irmão. A mulher está lá até hoje, está bem. Agora o marido não vigiou. Você está entendendo? Pecado é pecado. Pecado mata a gente. Do nada. E a mulher orava por ele. Entrou numa raiva do pastor, implicância do pastor. O diabo é uma coisa que vai tentar fazer a pessoa pecar e sem fazer nada. Você vai procurar olhar o que a pessoa te fez? Nada. Você está entendendo? Só Jesus. Só Jesus na causa. Aí, sei que o cara morreu lá sentado na cadeira, a mulher está. Pastor, para onde ele foi? Sei lá, só Jesus sabe. Ele morreu no pecado, contra o ungido de Deus. Então é complicado. Então, ele disse aqui,
Aí fica ouvindo, presta atenção, toda casa onde tem pessoas que falam mal do pastor, começa a reparar, se não começa a acontecer uma coisa, está no outro. De vez em quando, maluco, de vez em quando, maluco, mas é isso. Até onde tem, até onde fala, acaba amaldiçoando a casa. Por isso que lá em casa, eu não gosto disso não. Irmão, eu te falo, eu gosto muito de vocês, eu tenho muitas pessoas aí que eu gosto muito, mas quero ver eu ficar triste se alguém sentar lá e começar a querer falar mal dos outros e pastor dentro da minha casa, eu não gosto. Eu começo lá, irmão, vamos orar pelo pastor, porque eu sei disso aqui, entendeu? Vou mostrar um negócio a vocês aqui rapidinho. Isso aqui, quem me ensinou isso aqui foi o pastor Mônica. Lá, antes da gente ir lá, no Provérbios 3, versículo 33, para eu te mostrar um negócio. Não quero. Mas aí, pastor, a pessoa vai ficar triste comigo. Irmão, infelizmente, que a pessoa fica triste comigo. É melhor ela ficar triste comigo, porque Jesus fica triste comigo. Ele irá afundar minha família. Entendeu? Não. Lá no Provérbios 3, 33. Olha, o diabo quase quis o demônio quase que ele quis acabar com meu marido por causa disso. Só que o meu marido, sabe o que eu fiz? Eu percebi que o diabo tinha encostado nele, eu comecei a orar. Porque assim que eu fui para a igreja, o diabo colocou uma implicância no Samuel com o pastor. Eu nunca vi isso, pastor que não vem visitar a família dos outros. Não sei o que, todo dia de manhã, lembra disso? Não lembro dessa época não. Eu acordava de manhã para fazer um café para ele trabalhar, todo dia de manhã, ele começava, cara mesmo ladainha, tomava café, daqui a pouco começava a reclamar do pastor. O pastor já veio aqui fazer uma visita? Eu falei, não, ainda não, o pastor veio corrido. Eu nunca vi isso, um pastor que não vai na casa dos outros, e bebê, ficava reclamando, murmurando do pastor. Eu falei, cara, tem um espírito perturbando a vida dele. Eu evitava de escutar, né? Aí eu comecei a orar, porque eu já sabia que aquilo era errado. Às vezes ele saía para trabalhar, eu ia para o quarto, começava a orar, meu Deus, tira esse espírito do coração do meu marido e tal. Ele não ia na igreja ainda não, lá no pastor Mota, depois que ele passou aí. Aí o que eu fiz? Quando foi um dia de manhã, ele acordou aquela mesma ladainha. Não, porque o pastor, não sei o que, eu dei o café a ele e foi embora. Isso era umas 7 e pouco da manhã. Irmão, quando foi por volta de umas 10 e pouco da manhã, lá vem Samuel. Lá tinha um portãozinho lá, eu tomei um susto quando eu vi ele entrando. O braço dele aqui assim, ó, caraca, era deste tamanho assim, inchado, mas tudo em carne viva. E ele, eu falei, cara, o que foi, o que houve? Ele, o maçarico que ele trabalhava, que ele era lanterneiro, não de carro pequeno, mas de caminhão, já das a grossura de uma chapa de caminhão. Então o maçarico lá não era esse maçarico, não era aquele maçaricão grandão. E o maçarico engoliu fogo, queimou o braço dele, pegou aqui assim, mas tudo ele estava em morte. E pensa naquilo tudo em carne dele. E aí eu correndo para o banheiro, eu botando embaixo do chuveiro, pega água gelada, fui lá, peguei o gelo, botei tudo na vasilha lá e lavando o braço dele, olha só. Aí ele, depois que aliviou um pouquinho, ele ia no hospital, né? Ele sentou, nunca mais eu esqueço disso, né? Ele sentou no sofazinho que tinha se virado para cá, e ele falou assim, ó, presta atenção nisso que eu estou falando com você. Eu falei, o que foi, Samuel? E eu nunca mais eu falo mal de pastor nenhum. Eu fiquei quieta, né? Porque ele mesmo reconheceu que ele estava falando. Não, eu fiquei quieta. Aí ele foi no hospital, fez o tratamento do braço. Gente, daquela data, que foi muitos anos, até a data do meu marido falecer, nunca mais eu ouvi o meu marido falar de pastor nenhum e nem gostava de falar. Tu lembra disso? Começava a falar de pastor, irmão, não fala mal de pastor não. Mas é que ele não vai dar, o problema é dele, irmão. Deixa quieto. Ele parou, nunca mais ele foi vivo. Mas lá na frente, aí depois ele começou a ir para
para a igreja, se converteu, aí começou a conhecer o pastor mais de perto, né? Passou a ter uma grande amizade com o pastor. Quando ele foi embora para ele partir, ele tinha o maior carinho com o pastor Mota. Mas no começo aconteceu isso. Você entendeu? Porque a pessoa não entende que aquilo ali é pecado. Aí, não, é pecado, coisa séria. Entendeu? Aí ele disse assim, ó, vamos lá. Olha o que está escrito no Provérbios 3, versículo 33. Acharam aí? Acharam? Ele disse assim, ó, a maldição do Senhor, ela habita onde, pessoal? Habitar é morar, não é? Ela habita onde? Na casa do ímpio. Sabe o que é a casa do ímpio? Eu vou te dar um exemplo de casa do ímpio. A casa onde a pessoa bota uma pornografiazinha. Aí a pessoa vai lá, bota aquela coisinha indecente lá. Isso é casa do ímpio. Porque é a casa de quem pratica o pecado. É a casa de quem vive falando mal dos outros, mete mal no pastor. Você está entendendo? Mente ali dentro, engana os outros pelo celular, entendeu? Dá uma espernada aí nos outros. Isso é a casa do ímpio. Então a maldição do Senhor mora naquela casa, naquela pessoa que pratica o pecado. Você está entendendo? Por isso que a nossa casa não pode ter essas coisas. Não, está amarrado. Até se você vê alguém fazendo uma coisa errada dentro da sua casa, o que você tem que fazer? Você tem que cair dentro de oração, jejum. Não está dando sozinho para você, você conversa lá com o pastor, me ajuda em oração, que ela vai te ajudar. Em oração você vencer aquilo ali, vai acabar aquele problema. Porque tu lembra do Acã? O povo de Israel, Josué era um homem de Deus. Josué era um homem de Deus, ele era. Mas ele perdeu uma batalha, ele e o povo, ele nunca perdia batalha. Qual foi o problema que ele perdeu a batalha? Foi por causa dele? Porque tinha alguém no meio do povo que pecava. Às vezes você é uma pessoa muito espiritual, você é uma pessoa de Deus, mas às vezes dentro da tua casa tem alguém que comete um pecado. Aí eu entendo que o diabo não sai da minha casa, mas não é por causa de você, é por causa da pessoa que está ali fazendo a vontade dele. Você tem que orar para sair daquela pessoa. A Bíblia diz que um só pecador destrói muitos bens. Uma pessoa só pecando atrapalha todo mundo. Um pecador destrói muitos bens. Tu lembra do Jonas? O Jonas estava em pecado, sim ou não? O povo todo que estava lá com ele estava correndo risco de se afundar, o navio todo. Por causa de uma pessoa que estava ali, que não estava obedecendo a Deus. Por isso que eu estou te falando, a família, ela também tem que vigiar. Os que estão dentro de casa, cada um tem que fazer a sua parte e vigiar. É para ele não entrar. Você está entendendo? Se você vê a pessoa em pecado, que nem eu vi meu marido pecando lá com o pastor. Eu comecei a orar e jejuar por ele. Eu sabia que o que ele estava fazendo não era legal. Graças a Deus deu tempo para o meu marido despertar. Não foi igual o marido daquela mulher que acabou morrendo. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, presta bem atenção. A maldição do Senhor habita onde? Na casa do ímpio. Mas a habitação do justo será o que, pessoal? Vai ser abençoada. Tua casa é uma bênção. Ali você põe louvor. Ali você não aceita ficar fazendo fofoca. Ali você não aceita ficar falando de ninguém. Você não aceita o pessoal lá ficar falando mal de pastor. Não falando só eu, não. Com qualquer pastor. Dentro da sua casa. Você não aceita o pessoal ir lá ficar vendo coisinha imoral. Hello, moto. Ficar vendo coisinha imoral dentro da sua casa. Tá entendendo? A minha pessoa mas aí não sou eu que estou vendo, mas a casa é sua, irmão. Você pode, aqui não, irmão. Pelo amor de Deus, eu sou cristão, entendeu? Vai ficar vendo esses troços aqui não. Entendeu?
Você tem que tomar conta da sua casa. Funciona desse jeito. Então, a casa, Deus habita, gente, isso é muito forte. Ele abençoará, mas a habitação do justo, ele abençoará. Tudo que é seu vai dar certo. Oi, tia, bom dia, paz do Senhor, eu estou pregando, estou no culto. Depois eu dou uma ligadinha para a senhora, tá? Então, ele abençoará a casa do justo. Tudo seu é com justiça. Você vai lá em casa, estou falando que você tem que ser igual a mim, não. Tudo quanto é lugar tem Bíblia, tem óleo ungido. Você está entendendo? Lá em casa, eu não tenho nada com quem ouve. Cada um tem com o seu cada um. Mas lá em casa, a única música que nós ouvimos é louvor. Não tem música secundária lá em casa. Não, de vez em quando eu ouvo um Roberto Carlos, pode ter que ouvir. Não que eu tenha nada contra ele, mas a música, o louvor, ela é uma adoração a Deus. Você está entendendo? Então eu não vou também ocupar o meu tempo de adoração a Deus para cantar uma outra coisa, que não é uma adoração a Deus. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo edifica. Você está entendendo? Sim ou não? Até quando meu marido estava vivo, a gente escutava umas músicas internacional bonitas. Louvor romântico. Louvor romântico. A gente botava, ainda ficava as telinhas caindo com os coraçãozinhos assim. Louvor romântico. A gente ouviu tudo nosso, sempre foi voltado, depois que eu me converti, para o Senhor. Se a gente tiver que ver um filme lá a gente não vê negócio de filme moral, que tem a cena de pornografia, de sexo, essas coisas lá, não, minhas filhas não tem isso lá não. Eu não boto isso lá, nem aceito isso. Pô, gente, é o de Deus, né? Você está entendendo? Eu gosto muito de filme de comédia. É que todo filme que eu assisto é cristão, não. Tem uns que é uma bobeirinha, né? Que a gente assiste. Um dia desse lá na Tasca botou como é que é? Homem-Aranha, que parecia um montão de Homem-Aranha, a gente não sabia nem quem era mais Homem-Aranha. Antes era um na minha época, igual tem montão. Aí, tudo bem, mas só que às vezes eu gosto muito de filme de comédia, só que eu quase não assisto filme de comédia todo mundo, porque as comédias de hoje em dia, a maioria está tudo pornográfico. É só eles que acham graça, com as pornografias ali. Entendeu? Um dia desse aí que eu consegui achar uma que não tinha nada de pornografia, inclusive era até aqui do Brasil. A Natasha falou, ei mãe, não é querendo desfazer não, você aqui no Brasil, esse é muito bom, não. Mas não era pornográfico, mas também não era também aquela comédia, era uma bobeira, lembra? Também aquele pessoal que saqueava lá no mercado, as mulheres botavam. Oi? A mulher botou tudo na barriga. Fingiu que estava passando mal. Ficou um bobo lá na montanha. Mas não tinha nada de pornografia, de indecência, nada disso não. Eu até assim, mas as coisas assim com Jesus, a gente tem que tudo lá para o lado da santidade, porque você não quer que Deus abençoe a sua habitação. Então ele tem que chegar lá, tem que encontrar espaço para ele. Agora ele entra dentro da casa, um está xingando palavrão, outro está xingando o outro. O marido está esculachando a mulher. A mulher, que é? Cala a boca aí, entendeu? Os filhos faltam mais em cima dos pais. Aí o outro está com pornografiazinha lá no quarto. Jesus vai olhar e falar, não dá não morar aqui não. Entendeu? Aí chega aí eu vou passar então, de repente dá para ficar na sala. Na sala todo mundo sentado na mesa falando mal do pastor, falando mal do outro. Não dá não. Vou embora, vou dar um jeito de limpar a casa primeiro para depois eu voltar. Jesus é santo, gente. Jesus é santo. Então ele está falando aqui, vamos lá. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecedor? É aquelas pessoas que ouvem a palavra até demonstra, você não quer saber do que Deus está falando. Ela despreza a palavra de Deus, entendeu?
Mas ele está falando aqui, mas ele dará graça a quem, pessoal? Aos mansos. Tu sabe quem é os mansos? Aqueles que aceitam. Não, eu vou fazer direitinho do jeito que Deus está falando, que eu tenho certeza. Se eu obedecer, eu vou ser muito abençoado. Irmão, você só tem a ganhar. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Se não ter tempo prolongado na terra, com saúde e paz, vão comer o melhor dessa terra, porque Jesus prometeu isso. Pastor, mas por que isso ainda não está acontecendo? Aí você tem que dar uma olhadinha lá dentro da sua casa, tem que tirar o que está errado. Deus, se é você se conserta, se não é, tem alguém ali errado, você também tem que lutar para consertar aquele lado ali. Que um só pecador destrói muitos bens. Às vezes você está lutando lá igual Jesus, tu é fiel, mas tem alguém ali pecando. Esse pecado dessa pessoa está igual a canta, te atrapalhando você de vencer. Está de um pecado de um homem, o povo não andava. E Deus está falando, tira o anátema do meio de nós. Se você tirar o pecado, aí vocês vão ter vitória. E eu achei interessante o que Deus falou. É porque eles não meditam na palavra de Deus. Sabe o que Deus falou? Josué, quando você tirar o anátema do meio de vós, aí eu voltarei para o meio de vocês. Deus saiu do meio deles. Eu não estou mais com vocês, tem anátema ali. E se tirar o pecado, eu volto. Coisa séria, né? Então, vamos agora lá para a gente finalizar lá onde eu mostrei que a gente mora, pessoal. Onde eu falei lá da... Primeiro Timóteo, Primeiro Timóteo 2. Primeiro Timóteo 2, versículo 11. Se você fizer as coisas certinhas, você vai ver, você vai ser muito abençoado. É coisas que você nem pediu a Deus, vai acontecer com você, vem na sua mão. Mas você precisa prestar atenção no que Deus está falando, ser obediente. Glória a Deus. A obediência, ela traz a bênção até você. Isso está escrito lá no Deuteronômio. No livro de Deuteronômio está escrito o que lá? Que se a gente for fiel, né? Se ouvirdes o mandamento do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Outra coisa foi que nem eu preguei ontem, tem pessoa que é bobinha, Deus começa a abençoar, abrir as portas, você se afasta de Deus, tadinho. Era o mínimo. Aquilo ali era só a entradinha do jantar, Deus tinha amado, mas você estava... Eu vou no restaurante, aí chego lá, estou lá toda chique, né? Não me Jesus, porque eu estou dizendo que eu vou mesmo. Não tem um que eu não saio para lugar nenhum, Deus proverá. Aí eu estou lá no restaurante lá e tal. Aí, oi senhora, boa noite. Aí bota lá aqueles potinhos que é a entrada, né? É a entradinha do jantar. É um aperitivozinho que eles botam lá para vocês se distraindo até. É até uma estratégia deles, né? Que aí você vai comendo aqueles aperitivos assim, você se distrai, não fica tão... Se demorar um pouquinho, tu não fica chateado. Então, entendeu? Não fica toda hora perguntando, porque aí a gente já chega lá com fome, o negócio demora e pronto. Aí eles botam lá, e a pessoa aí, se eu sento lá e bota aqueles aperitivos, né? Quanto prato principal você não fez, eu como os aperitivos, meto o pé, vou embora. Entendeu? Porque eu perdi o quê? Eu perdi o prato principal, aquilo era só um tira-gosto mesmo, não entendi.
Irmão, eu vim para a igreja, Deus está te abençoando um pouquinho, você está pensando, que aquilo ali, você se afasta de Deus. O principal você perdeu. Você era para ter permanecido com Jesus. Você entendeu? Só é desse jeito. Então ele está falando aqui, vamos lá. 1 Timóteo 2, versículo 11. Ele está falando assim, não, no versículo 12. Acharam aí? Olha o que está escrito aqui. Não permito, não é isso? Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, não é isso? Mas que esteja em silêncio, isso na igreja. Mas Deus, Ele não autoriza que a mulher use autoridade sobre o marido. Por quê? Porque o marido, ele é o cabeça da mulher. Mas tem um montão de cabeça, que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da mulher, não é isso? Mas também tem um montão de marido aí que a cabeça dele não está sendo de Cristo. Você está entendendo? Tem mulher que tem mais juízo do que o marido. O marido não busca Deus, o marido não leva as coisas a sério. Ele vai ensinar a mulher dele tudo errado. E se ensinar errado, no dia do juízo vai ter também uma cobrança. E as coisas vão dando errado aqui na terra. Mas pastor, se a mulher não tem que ensinar, o que ela tem que fazer? Lá no 1 Pedro, a gente não vai lá não. Está escrito o seguinte, que a mulher, ela precisa obedecer a palavra, a fim de que aquele homem, aquele marido que não obedeça, seja ganho sem palavras. Agora você tem que observar, porque você quer fazer um angu ou um mingau, sei lá, sem mexer. Você bota lá e joga para lá, depois quando você vê, mas por que enrolou tudo? Você não mexeu, você parou de mexer. Porque às vezes a pessoa começa a buscar Deus sério, daqui a pouco, não, mas está muito corrido, não, mas não sei o que, e você para no meio do caminho, você está quebrando a corrente para libertar aquela pessoa. O bichinho vai e volta, vai e volta. Você tem que ver isso, tem que crer. Não pode deixar o diabo ficar distraindo você. Se ele vai pegar firme lá, focar na libertação da sua família, você ficou olhando o Zezinho que está errando dentro da igreja, o Getúlio que não está indo no culto, a Bernardina que foi com a roupa curta para a igreja, você está perdendo tempo, irmão. Para de olhar para os outros e foca em você, na sua família. Os outros você só tem que orar. Só isso, só orar. Entendeu? Mas a mulherquinha parou de falar comigo do nada. Irmão, para de perder tempo com essas coisas. Deixa você fazer isso, vai fazer um jejum, vai orar, vai pegar firme para Deus libertar a sua família. Você entendeu? Mas parou de falar comigo, daí eu vou fazer o quê? Eu vou forçá-la a falar comigo, ele falar comigo, eu vou orar por ele, acabou. Irmão, se eu fosse ficar chateada, eu estava conversando com o pastor Paulo no escritório, não foi? Ele estava falando uma situação lá, que ele falou, às vezes tem pessoas que fazem isso comigo. Eu até deixo quieto, evito, não foi? Eu falei, assim, pastor, então se fosse assim, então é mais do que a metade do mundo que faz isso comigo. Não falei, irmão, se eu fosse ficar chateado com quem para de falar comigo, a pessoa está rindo, brincando, acabou do nada, a pessoa parou de falar comigo. Mas você fez o que? Nada, vai fazer o quê? Eu nem vou lá perguntar o que eu fiz, eu prefiro ficar quieto. Entendeu? Eu vou perguntar o que eu fiz, aí a pessoa já está esperando eu ir lá perguntar já. Aí vai vir 7 pedras para cima de mim. Não, mas eu vou orar por ele, por ela. Gente, não está escrito na Bíblia, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Só que ele falou o seguinte, amai o seu inimigo. Cuidado com isso, gente. Essa madrugada, eu fiz uma oração, mas sabe aquela de noite, quando você estava lá se consagrando lá, Natasha? Eu fiz uma oração de noite, fiz uma oração de madrugada. Mas sabe o que é você fazer uma oração e você sair dali leve? Sabe qual foi a oração que eu fiz? Eu falei, Deus, a oração que eu estou fazendo é o seguinte, é que em todo esse mundo, aonde tiver uma pessoa que pecou contra
Eu não sei quem é. Eu estou pedindo, Senhor, perdoa essa pessoa, Senhor. Não põe sobre ela esse pecado, não. Perdoa. Deus, ele não sabe o que está fazendo. Perdoa. E eu também estou perdoando. Eu quero, Senhor, meu coração limpo para me servir o Senhor. Você está entendendo? Porque às vezes a gente fala, eu perdoei, mas você não perdoou. Se você ainda tem uma pontinha ainda. De vez em quando você ainda tem, tá vendo? E que não sei o quê. Então, quando você olha para a pessoa e remoe aquilo que aconteceu, você não perdoou. Sabe quando que você perdoa? Quando você consegue lidar com a pessoa normalmente. Você entendeu? Saiu uma pessoa aqui da igreja, um tempo atrás, a pessoa saiu daqui não me tratando tão mal, do nada, não fiz nada com a pessoa, nada, vamos diante de Deus. Eu fui até brincar com a pessoa, tudo que era aniversário dela, eu recebi um fora ainda, não deu fora, foi embora, não voltou mais. E virou a cara para mim, nunca mais falou comigo. Ah, tá. Aí continuei aqui. Aí depois a pessoa mandou um áudio, pastora. E depois do tempão, eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Pastor, eu queria dar uma passadinha aqui, dizer que a senhora me perdoe qualquer coisa, se eu fiz alguma coisa com a senhora. Eu falei, não, tudo bem, perdoar. Qualquer hora dessa eu vou aparecer. Eu falei, tá. Aí, um dia eu estava aqui, minha irmã, pastora! Eu falei, rapaz, irmão, ele abraçou. Você sabe que eu amo a senhora. Eu trato ela normal. E trato ela normal, não tem nada contra ela. Irmão, isso é o que eu mais. Eu não é, Natasha, que eu mais passo na minha vida. O pessoal esculhamba, fala mal, faz, acontece, vira a cara, depois do nada. Eu estou até acostumada com isso. E eu vou lá, um abraço. A Natasha uma vez falou para mim, mãe, é tão estranho ser pastora, amor, porque você vai lá, abraça a pessoa como se nada tivesse acontecido. A pessoa fala mal com você, a pessoa não fez isso. Mas Jesus mandou fazer o quê? Amar. Você me diga, minha luta não é carne isso aí. Ai, pastor, estou precisando da sua ajuda em oração. E eu vou para casa e oro mesmo, tá? Eu tomo a batada daquela pessoa como se fosse minha. Eu oro, jejum, pai, ajuda essa pessoa. A pessoa que tanto me esculhambou. Você está entendendo? Ser de Deus é levar o Evangelho de Cristo a sério, gente. Agora eu fico fingida, falsa. Fez isso vai para minha abração, não. Falsidade. Irmão, se ela está sendo falsa, eu não comprometeu com Deus, eu não estou. Gente, o que mais acontece comigo é isso. Aquela mulher que você falou, Zuzu, que passou aí, aquela ali, bipolar. Aí chegava aqui, falsa pastora, eu vou esfregar essa Bíblia na sua cara. Aí tá, olhava para a cara, tá bom, meu Deus, eu não quero sua bênção não. No outro dia passava aqui, pastora, meu Deus, a senhora me perdoa, né? Eu estava meio nervosa. Pastora, eu não conseguiria, não. Eu já levei na cara, irmão, aqui dentro da igreja. E hoje eu passo para dar pessoa e falo assim, pastora, oi! E não é falsidade, não é. Eu estou falando diante de Deus, porque eu estou no altar de Deus, não é falsidade. Ou eu sou de Jesus, ou eu não sou de Jesus, gente. Não existe meio termo. Deus conhece meu coração. Eu vou expulsar um demônio com uma chateação de qualquer um de vocês. Ele esquece, o demônio não vai sair. Ele simplesmente vai falar, hipócrita. Eu sei quem é você, está chateado com o Bernardinho, eu sei. Entendeu? Lembra o filme de ontem, Natasha, do arrebatamento? Lembra que aquele cara estava brigando? Você já viu o filme do arrebatamento? O cara estava brigando, dando soco, pontapé e nada. Daqui a pouco, quando ele caiu no chão, que ele olhou lá, ele viu um capiroto lá atrás do cara. Aí ele entendeu que a luta dele não era carne e sangue, ele não quis lutar mais, começou a recitar alguns. Aí o diabo furioso, me odeia, anda, eu quero que você me odeie. É assim mesmo que o diabo, é isso que ele quer, que você odeie alguém, porque ele quer ficar na tua vida. Aí você não entende a palavra de Deus, que você vai fazer, vai odiar mesmo, aí pronto. Aí ele, obrigada, da brecha que eu precisava. Irmão,
não esquece isso, para de ficar olhando quem errou, quem não errou, quem está certo, quem está errado. Olha para Jesus, vai para casa, vem uma Bíblia, bota um louvor, entra na presença de Deus, entendeu? Faz isso que eu estou te falando. Se você ficar olhando aqui para baixo, você vai cair. Né? Aqui embaixo é inferno, aqui você vê de tudo. Entendeu? Você vê crente que rouba, crente que xinga, crente que prostitui, crente que dá volta no outro crente. Você fica olhando isso aí, você vai cair. Entendeu? Olha para Jesus. Glória a Deus. E entenda uma coisa: não existe ninguém perfeito, mas ainda existem homens e mulheres de Deus de verdade. Segue aquela pessoa, irmão. Segue aquele exemplo. Eu tenho exemplos que eu vejo que essa pessoa é de Deus mesmo. Eu sigo aquele exemplo. Eu não vou ficar olhando para quem está errado, eu vou olhar para quem está certo. Não está errado, eu vou cair junto com a pessoa. Entendeu? Ó, vamos lá. Já dá, tá? Vamos lá para Colossenses 3. A gente está pensando nesse primeiro Timóteo. Então vamos lá para Colossenses 3. Você fica deixando o inimigo botar má, cuida do seu coração, não deixa não, irmão. Ora a Deus, Senhor, guarda meu coração. Deus falou, sabe o quê? Ele disse assim, ó, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Lá no Colossenses 3. Colossenses 3. Tem pessoas que pararam de falar comigo, do nada, sem eu fazer nada. Até hoje não voltaram mais. Pastor, você não fica chateada, não? Eu tenho a minha mão, é limpa. Eu sei que eu não fiz nada. Não foi eu que errei. Eu não tenho que sofrer pela decisão da pessoa. Minha parte eu fiz. Orei, Senhor, o Senhor está vendo que não fiz nada, não foi um motivo que eu dei. Então eu estou abençoando, estou orando, oro pela pessoa e pronto, vou viver minha vida. Você está entendendo? É isso. Porque na verdade, eu vou te falar um negócio, o Evangelho de Cristo, ele salva, liberta, cura e depois nova, mas às vezes também ele é meio taxativo, tá? Às vezes o Evangelho de Cristo é meio assim, meio sério, meio grosso. Sabe por quê? Porque uma vez eu estava triste, assim, mas por que essa pessoa parou de falar comigo e tal? Tá vendo? Presta bem atenção. Você é minha, eu te amo, você não fez nada de errado com essa pessoa, agora presta atenção, ela não é obrigada a falar com você, fazer o quê? Ela não é obrigada a te amar, ela não é obrigada a falar com você, você orando por ela. É verdade, ela é obrigada a falar comigo? Não é. Entendeu? Funciona desse jeito. Eu acho assim que um pastor e uma pastora, né? Eu não vejo assim, porque eu sou uma pastora, a pessoa tem que me carregar no colo, tem que me tratar muito bem. Não. Mas eu acho que é uma promessa de Deus. Você sabia que Deus tem uma promessa muito boa para aquelas pessoas que tratam os ministros dele com carinho? A Bíblia diz que aquele que der nem que seja um copo com água fria, um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Aquela mulher viúva que estava numa seca, ela estava passando uma fome sobre a terra, 3 anos de fome. O profeta foi lá na casa dela, aí ela, mas eu não tenho, eu só tenho isso aqui só para fazer, acho que é um pão, um bolo, que vai dar só para mim, para o meu filho, a gente vai comer, depois a gente vai morrer, não tem mais nada. O profeta falou assim, vai lá e faz primeiro para mim, parece folgado, né? Já pensou, você chega lá, não, mas Rose, eu só tenho isso aqui para mim com eles, Ronaldo, sei lá, eu viajar, vai vir você, Rose, faz para mim comer. Não parece folgado? Mas o profeta falou, vai lá, confia, faz primeiro para mim. Ela fez o negócio e ela foi lá dar água, pão, o profeta, alimentou o profeta com muito carinho. Então, vamos ver se vocês não estão falando, não é um exemplo.
Aí sabe o que aconteceu? Durante o tempo todinho de fome, a farinha dela não acabava nem o azeite. A outra, o profeta, todo dia passava lá na casa. Aí a mulher falou assim: pô, tu sabe que esse homem que tem passado aqui, eu tenho visto que ele é homem de Deus, sabia? O que você acha que a gente faz um quartinho lá em cima? Aí quando passar aqui, a gente dá pão a ele, dá água, ele repousa. Aí fez um quartinho lá em cima. Aí o profeta, quando passava lá, comia pão, aí ele chamou o obreiro e falou assim: olha, de que essa mulher está precisando? Ele falou assim: meu senhor, ela não precisa de nada, porque ela era rica. A mulher era rica, ela tinha tudo. Não, mas ela é rica e é muito bem respeitada pelo povo, que saiba, ela não precisa de nada não, meu senhor. A única coisa que ela não tem é um filho, ela é estéril. O profeta chamou ela: vem cá, tal tempo assim, você vai estar com o filho no braço. Ela ainda duvidou, ela: meu senhor, eu não minto para tua serva, eu sou estéril. Esperou, aí cumpriu certinho, tempo determinado, ela deu a luz no filho. Depois o filho dela morreu. Deus usou o profeta e ressuscitou o filho dela. Aí olha o carinho que Deus tem com quem trata bem os profetas dele. Por isso que a Bíblia diz, né? Não maltratei os meus profetas. Eu tenho carinho com toda pessoa, com todos, mas principalmente aqueles que a Bíblia diz que você dá honra a quem tem honra. Principalmente aqueles que são de Deus mesmo. Se tratar bem, você não está fazendo nada ruim. E tem pessoas que maltratam muito. Eu não cobro isso não cobro, mas tem pessoas que, às vezes eu falo no celular, me deixo falando sozinho, finge que não ouviu, vão fazer o quê? Eles estão fazendo isso com Deus. Na Bíblia não diz: quem nos ouve, quem nos rejeita. O Pedro, Jesus morava dentro do Pedro, como ele mora dentro de todos nós, né? E mora dentro dos ministros dele. Quando Ananias e Safira foi mentir para Pedro, o que Pedro falou para ele? Olha, vocês não mentiram para o homem, vocês mentiram para Deus. O diabo encheu o coração de vocês para que vocês mentissem para o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo morava onde? Em Pedro. Então, quando eu deixo um homem, uma mulher de Deus falando sozinho, eu maltrato, eu estou fazendo isso com quem? É a mesma coisa que eu deixar eles falando sozinho, entendeu? Aí depois lá na frente, não é uma maldição, mas umas coisinhas dá errado, sempre está acontecendo na minha vida, mas a pessoa deveria saber, irmão. Você entendeu? Tem que vigiar, então isso aí eu tenho mau cuidado. Eu conheço muitos pastores, não é só meu pastor, muitos, de lá, daqui, de tudo quanto é lugar. Eu tenho muito cuidado com isso. Muito, eu vigio muito. Eu trato todos os irmãos, procuro tratar todos os irmãos, mas principalmente aquelas pessoas que eu vejo que tem aquela intimidade meu com Deus, eu mesmo livro a maltratar de irmão. Eu vou mexendo com Deus. O Saulo perseguia os cristãos. O que ele disse? Saulo, por que tu me persegues? Entendeu? Então tem que vigiar. Então aqui no Colossenses 3, versículo 18, né? Ele está falando aqui: vós, os deveres domésticos. Isso é um mandamento, pessoal, senão não estava na Bíblia. Glória a Deus. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Não é isso? E vós, marido, amai a vossa esposa. E o que é para ele fazer, pessoal? Não vos irriteis contra ela. Mas tem marido irritado por aí. Não estou julgando que todos eles são assim, não. Mas tem muitos que já chegam em casa soltando fogo pela dentro. Cadê meus sapatos? Se não achar o sapato, o negócio fica estreito. É sério. Que mais tem marido irritado? Mas eu já me aborreci do serviço. Mas o que a mulher tem a ver com isso? Não consegui pagar minha conta. O que a mulher tem a ver com isso? Estou chateada que o Bernardinho me xingou. E o que a família tem a ver com isso? Gente,
Gente, a família, presta bem atenção, a família é um projeto de Deus. Procura tratar bem a sua família, que você vai agradar a Deus. Ele disse, ele falou assim, amai o seu próximo, o segundo mandamento. E outra coisa, aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio que está negando a fé. Você está entendendo? Se você falar assim, pastor, você é uma pessoa perfeita, eu não, mas eu procuro tratar minhas filhas lá com carinho. Não adianta eu tratar igual um bicho, chegar com ele, paz, irmão, pô, Deus vai olhar para mim, na paz, eu sou aqui na igreja, porque em casa é guerra. Entendeu? Até o meu cachorro, gente, eu estou falando de coração, e eu estou com esse cachorro, ele vai fazer mais de 5 anos, vai. Eu nunca dei um tapinha nesse cachorro, nem de leve. Já dei? Nunca. Aí a Yasmin vai fazer 14 anos, nunca levou um tapa meu. Não significa que eu não ensino ela. Às vezes eu chego, isso aí é pecado. Eu tenho que vigiar isso aqui, olha o que está escrito na Bíblia. Isso aí é uma coisa, mas bater, espancar. Irmão, tem que fazer assim. Se você tem seu esposo, sua esposa, você tem que tratar com carinho. Deus não te deu para você esculachar, não. Deus te deu para você tratar com carinho. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, vós maridos, amai a vossa esposa, e não vos irriteis contra ela. E os filhos para fazer o quê? Vós, filhos, obedecei em tudo, não é em algumas coisas não, em tudo, os vossos pais, porque é agradável ao Senhor, não é isso? Você está agradando ao Senhor quando vocês fazem isso. E vós, pais, não irriteis a ira a vossos filhos, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Você está entendendo? Que tem pais também que provocam os filhos, não tem aquele respeito com o filho, com a filha. Você está entendendo? Eu tenho a Natasha lá em casa, ela tem o celular dela, ela não sabe, dá essa porcaria desse celular, eu quero ver o que você está conversando. Não, pelo amor de Deus. Você estava pensando com quem? Você está pensando que eu sou quem? Não, pelo amor de Deus. Orou a Deus, confie em Deus. Amém? É isso. Você quer que uma pessoa esteja sempre perto de você? Quer? Trata ela bem, com carinho. Mas se você tratar a pessoa mal, não, a pessoa vai ficar feliz quando você sair de perto. Ela vai se afastando de você, meu Deus. Graças a Deus que saiu. Entendeu? Mas não. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então o nome. Eu acho, eu não sei não, não sou a melhor pessoa do mundo não, mas quando eu saio de manhã, que eu fico o dia todo fora, eu acho que as meninas sentem falta de mim, que acho que eu estou me ligando. Mãe, a senhora está onde? Mãe, a senhora já está vindo? Isso é bom, né? Agora a senhora, poxa, mas a senhora já está vindo de noite. Você quer demorar mais. Aí vai ficar complicado. Vamos orar então em nome de Jesus. Outro dia eu saí aí, você quer ganhar um agradozinho? Some um pouquinho de casa. Eu saí para resolver um negócio comigo, era 7 e pouco da manhã. Era 6 e pouco da tarde, eu não tinha voltado. Quando eu cheguei, tinha cafezinho, tinha pastelzinho pronto. Você quer ter uma recepçãozinha? Some um pouquinho, quando você voltar, você está tudo preparadinho lá. Eu esqueci também, tinha escondidinho. Eu vou sair mais vezes, pessoal. Eu vou sair mais vezes. Vamos pegar a nossa água lá. Eu saio, quando eu voltar, eu passo. Eu saio, quando eu voltar, eu passo lá na tua casa, Zuzu. A gente vem junto. Quando eu voltei, tinha um montão de coisa lá. Eita glória! Não, mas isso é uma estratégia, Ruth. Porque lá onde eu estava, ela já mandou a foto. Olha, mãe, o que eu fiz? Eu falei, tô indo embora. Tô indo embora, daqui a pouco eu tô aí. Mas não vale não, porque não pode apressar a gente também no trânsito não, né? A gente com pressa, pegar em casa lá.
chegou a bênção. Né? Glória a Deus, o cimento está aqui, certo? E aquele negocinho, pastor, a aranha está lá no camarão. Aí, aí tem aquele negocinho de ferro, o negócio está lá atrás. E a sua máquina está ali dentro. Eu pedi para botar ali dentro. Então foi rapidinho aquele dia, cortou, está tudo cortadinho. Né? Poxa, que é claro, né? Com a ferramenta certa, a gente faz maravilha, não é não? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós viemos a Ti na Tua presença, agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Deus, eu venho apresentar ao Senhor a vida de cada uma dessas pessoas, que aliás, ó Pai, pertence ao Senhor. Eles são o Seu povo, aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. E eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para a paz. Deus, eu venho pedir ao Senhor que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, livrando esse povo de toda perturbação, de toda maldade, de toda, Pai, todo ataque do maligno. O Senhor disse na Tua palavra que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é que nos guarda, que nos protege, nos livra do mal. Então, Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, pedir o fortalecimento espiritual dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha colocar sobre elas um muro de fogo do Teu Espírito Santo, da família delas, Pai, para que em nome de Jesus, esses espíritos malignos não tenham, Pai, poder, não tenham acesso ao Teu povo. E em nome de Jesus, se ele chegar, ele vai se queimar. Em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do mal e exijo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Os espíritos da morte, espírito do infarto, do AVC, o espírito da sequela, o espírito da invalidez, o espírito do desânimo, o espírito da depressão, da ansiedade. Em nome de Jesus, solta a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, sai da fé, da visão espiritual, do ânimo dessa pessoa e da casa dessas pessoas. Toda praga, maldição, inveja, sai dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando a vida de cada um deles. Eu peço que o Senhor ponha aí o Teu poder na água, no sal, nessa peça de roupa, no sabonete. Toda pessoa que usar, ela seja liberta, ela seja curada em nome de Jesus. É assim que eu oro, eu abençoo para a glória do Seu nome. E aqueles que trouxeram dízimo, oferta, que o Senhor venha receber e venha abençoar. Em nome de Jesus, cubra com o Teu manto sagrado. E leve em paz. Os que estão em casa, Pai, a mesma coisa, que eu sei que o poder do Senhor também está lá. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Olha, você pode passar aí agradecendo a Deus. Eu vou, eu acredito que é a partir de sexta-feira que vem, não sei, eu vou ver aí porque eu tenho que ir no monte. Mas o Caminho Santo aqui, essa campanha de libertação, a gente vai ter uma mudada nessa campanha, tá, pessoal? Mas é para melhor. A gente vai pegar um pouquinho mais pesado aí nessa área de libertação, mas eu tenho que ir lá no monte consagrar lá o que eu vou ter que usar aqui. Aí eu vou avisar vocês, vou explicar a vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí, todo o pessoal.